Boa noite. Boa noite. O presidente americano Barack Obama anuncia plano de coalizão para destruir o Estado Islâmico. Datafolha mostra Dilma com 36, Marina com 33, Aécio com 15% dos votos. A disputa esquenta. Dilma afirma que Banco Central não precisa de autonomia. Marina reclama de ataques e pede direito de resposta contra a campanha petista. Aécio declara que a atual presidente desmoralizou a reeleição. E termina sem acordo mais uma reunião que poderia pôr fim à greve na USP. Eleições 2014. A presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, disse não ver necessidade de dar autonomia ao Banco Central. Dilma deu uma entrevista coletiva no Palácio da Alvorada e respondeu a um comentário de Marina Silva de que seu governo teria corroído a autonomia do Banco Central. Nós não achamos necessário a autonomia do Banco Central. Ela diz que eu corroía a autonomia do Banco Central. Eu acho que cada setor neste país merece ser escutado, ouvido e ter seus interesses considerados como legítimos, quaisquer setor, incluindo os bancos. Agora, entre isso e eu achar que os bancos podem ser aqueles que garantem a política monetária, fiscal, cambial, vai uma diferença. À tarde, Dilma acompanhou a cerimônia de posse do ministro Ricardo Lewandowski como presidente do Supremo Tribunal Federal. Lewandowski já ocupava o cargo interinamente desde o dia 31 de julho, quando a aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa foi publicada no Diário Oficial da União. Agora à noite, a candidata participa de comício em Belém do Pará, junto com o ex-presidente Lula. A candidata do PSB, Marina Silva, fez campanha na periferia da Zona Leste de São Paulo. Marina visitou uma instituição no Itaim Paulista que atende mulheres e crianças vítimas de violência. Voltou a dizer que projetos feitos pela comunidade podem servir de modelo para novas políticas públicas. Durante a coletiva, Marina Silva disse também que os adversários políticos usam a mentira para desqualificar o seu programa de governo e que está se sentindo injustiçada por aquela que chamou de indústria de boatos. A coligação de Marina anunciou 2 pedidos de direito de resposta no Tribunal Superior Eleitoral contra inserções da campanha de Dilma Rousseff, que tratam da independência do Banco Central e da exploração do pré-sal. Segundo a coligação de Marina, essas inserções distorcem os fatos para prejudicar a sua candidatura. Eu só lamento profundamente que estejam sendo vocalizadas mentiras, ampliadas mentiras e, com isso, perturbando o processo democrático. O Banco Central autônomo é fundamental para evitar que aconteça o que acontece hoje com a Petrobras. Aécio Neves, candidato do PSDB, esteve no Rio de Janeiro, em Sabatina, para o jornal O Globo. O tucano chegou a elogiar o Bolsa Família do governo Lula, mas disse que Dilma desmoralizou a reeleição. Aécio afirmou que a reeleição faz mal para o Brasil, é uma covardia que gera disputa desigual. O candidato também ironizou a intenção de Marina Silva, do PSB, de governar com partidos derrotados, já que, caso ela seja eleita, governaria com um terceiro time. Aécio não quis confirmar um eventual apoio a Marina no segundo turno, mas afirmou só haver 2 caminhos para o PSDB, ou vencer e ser governo, ou perder e ser oposição. Após a sabatina, Aécio participou de caminhada em Campo Grande, no Rio de Janeiro. O tucano visitou o comércio e conversou com moradores do bairro. A CPI mista da Petrobras marcou para a próxima quarta-feira o depoimento do ex-diretor de abastecimento da estatal, Paulo Roberto Costa. Ontem à noite, o ministro do STF, Teori Zavascki, liberou para as CPIs, a do Senado e a comissão mista, todos os documentos referentes à Operação Lava Jato. Não foi informado se nesses documentos estão os depoimentos da delação premiada de Paulo Roberto Costa. Nos depoimentos, ele teria denunciado políticos por suposto recebimento de propina com dinheiro da estatal. Vamos ao comentário de política com Bob Fernandes.
É do Barão de Itararé a frase "há qualquer coisa no ar além dos aviões de carreira". No momento, além dos aviões de carreira, deve haver jatinhos no ar, voando para o exterior. Teve início há semanas e prossegue com vindas e idas uma revoada de executivos e mesmo donos de algumas das empresas citadas em investigações da Operação Lava Jato, aquela do escândalo na Petrobras. Há investigações paralelas. A CGU, por exemplo, rastreia o dinheiro público. A Polícia Federal prendeu, entre outros, o doleiro Alberto Youssef e o agora delator Paulo Roberto. A Petrobras, onde Paulo foi diretor, também faz uma devassa. Algumas empresas e executivos foram convidados a confirmar certos detalhes do exposto pelo delator, os frutos da relação corruptos e corruptores. Assustados com os fatos e com a boataria sobre ordens de prisão que graça no Grand Monde, alguns decidiram levantar voo. Sinal dos tempos. Na investigação das ações de PC Farias do governo Collor, o inquérito mãe da PF tinha 100 mil páginas. À época, foram indiciados mais de 100 empresários e de 400 empresas. Tudo prescreveu. Preso só PC Farias e por ter cometido os mesmos erros de Al Capone. Segundo a CGU, 4.938 funcionários públicos foram expulsos ou tiveram cassada a aposentadoria nos últimos 14 anos. 119 eram da própria Polícia Federal. PF, que nesse período e até maio último, fez 2.226 operações com 24.881 presos. Desde o final dos anos 90, no rastro da legislação pós-Collor e de CPIs Brasil afora, cerca de 700 políticos tiveram direitos cassados. Hoje, metade do Congresso, 224 parlamentares, responde a 542 acusações no Supremo Tribunal. Paulo Roberto Costa mudou de opinião e decidiu delatar. O doleiro Youssef não tem sido aconselhado a fazê-lo e não pretende fazer o mesmo, até aqui. Mas, diante dos fatos e boatos, há algo no ar, além dos aviões de carreira. Boa noite. Pesquisa Datafolha divulgada agora à noite mostra empate técnico entre Dilma Rousseff e Marina Silva no primeiro turno. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Dilma Rousseff, do PT, subiu 1 ponto em relação à pesquisa anterior do Datafolha e tem agora 36% dos votos. Marina Silva, do PSB, caiu 1 ponto e tem 33%. Aécio Neves subiu 1 ponto e tem 15%. Brancos e nulos, 6%. Não souberam responder, 7%. Em um eventual segundo turno entre Dilma e Marina, as candidatas aparecem empatadas tecnicamente. A candidata do PSB tem 47% e a do PT, 43%. Na simulação de segundo turno entre Dilma e Aécio, a petista vence por 49-38. E entre Marina e Aécio, o resultado foi 54-30% para a candidata do PSB. Pastor Everaldo, do PSC, Luciana Genro, do PSOL e Eduardo Jorge, do PV, tiveram 1% cada um. A seguir, nova pesquisa Datafolha para o governo paulista. E termina sem acordo a audiência sobre o pagamento de abono aos funcionários grevistas da USP. Até já. Que tal anunciar sua empresa, sua loja ou seu empreendimento aqui em nossos programas e dar grande visibilidade ao seu produto? São milhares de telespectadores que assistem ao Gazeta Shopping, Gazeta Motos e Gazeta Imóveis e fazem excelentes negócios. Leve suas ofertas e oportunidades a quem precisa. Aqui seu anúncio é produzido com tecnologia de ponta e edição moderna. Tudo isso com um preço muito acessível. Venha fazer uma excelente parceria, assim como nossos anunciantes. Olá, eu sou o Feliciano. O formiguinho ainda está entre nós por conta do tratamento intensivo Amor e Carinho, mas existem milhares de formiguinhos morrendo à míngua por falta de atendimento. Por isso, estou trabalhando muito para instituir hospitais veterinários públicos gratuitos pelo Estado, com cirurgias ortopédicas, oftalmológicas, banco de sangue, hemodiálise, etc. Castrações diárias para diminuirmos animais de rua. Participe da instituição do hospital na sua região. Acesse o nosso site. São Paulo precisa de representantes que lutem para garantir mais dinheiro para o metrô.
para que as linhas avancem na velocidade que os brasileiros de São Paulo merecem. Vote Deputados PSD 55. Que fique bem claro, no meu governo, todo trabalhador brasileiro que ganha até R$5 mil por mês não pagará imposto de renda. Mais dinheiro no bolso da família brasileira. Pastor Everaldo Presidente, 20. A gente precisa de um senador que acredite que São Paulo e o Brasil têm que oferecer direitos para todo mundo. Não importa a sua cor, deficiência, religião ou de quem você gosta. São Paulo quer mudança no Senado. Almoço em família no domingo, praia no fim de semana de sol, grito de gol do seu time, beijo de mãe, amigo do bem e político honesto no Senado, a gente não troca por nada. Senador Suplicy, honestamente o melhor. Quando você for escolher um candidato, não é só votar e acabou. Se ele der uma opinião errada, é como se você estivesse falando. E esse peso vai ser carregado para cima e para baixo. As pessoas vão olhar como se a culpa fosse sua. O pior é que vai ser mesmo. Conheça bem seu candidato para você não passar por isso depois. Pense bem antes de votar. Você é responsável pelos políticos que escolhe. TSE, Justiça Eleitoral. Trocar quem criou o pedágio mais caro do país por quem cobra taxa em escola que deveria ser de graça é trocar 6 por meia dúzia. Para mudar de verdade, vote no governador do partido que sempre esteve ao lado do povo. Vote Padilha. Ser governador, para mim, não é um emprego, é uma oportunidade que Deus pode estar me dando para eu ajudar as pessoas. Vou enfrentar os problemas mais complicados de São Paulo e se eu não conseguir resolver a todos, garanto a vocês, vou melhorar e muito a maioria deles. Quando resolvo fazer uma coisa, entro de cabeça e levo a sério até o fim. Existe um outro caminho. SCAF Governador. Terminou sem acordo a audiência entre grevistas e a reitoria da USP nesta tarde, que discutia o pagamento de abono salarial aos funcionários da universidade. Sem um acordo, a greve dos funcionários da USP está mantida. A paralisação já dura mais de 100 dias e é a maior greve dos últimos 10 anos envolvendo a universidade. Na reunião que aconteceu hoje no TRT por volta das 4 horas da tarde, os representantes da USP adiaram a decisão sobre o pagamento do abono salarial de 28,6%. Eles dizem que dependem do aval do Conselho da Universidade para decidir se aceitam ou não a proposta. O Sindicato dos Funcionários da USP decidiu então manter a greve até que uma decisão seja formalizada com a universidade. Lembrando que a categoria já aceitou a proposta de reajuste salarial de 5,2% pago em 2 parcelas. Durante a reunião desta tarde, o desembargador Davi Furtado Meirelli, que presidiu a sessão, se disse espantado com a decisão da USP e fez a seguinte afirmação: diz que a USP está começando a dar murro em ponta de faca e que os prejuízos podem ser maiores. Uma nova reunião entre a reitoria e o Conselho da USP está marcada para a próxima terça-feira e uma nova sessão, portanto, deve acontecer na próxima quarta-feira, dia 17 de setembro, aqui no TRT. O presidente americano Barack Obama anunciou agora há pouco um plano de coalizão para destruir o grupo Estado Islâmico que controla parte da Síria e do Iraque. O plano terá 4 pontos principais: dar apoio militar ao novo governo do Iraque no combate ao Estado Islâmico, aumentar o apoio aos rebeldes de oposição ao governo da Síria, angariar apoio e recursos da comunidade internacional e oferecer ajuda humanitária aos muçulmanos sunitas e xiitas, cristãos e outras minorias religiosas que vivem nas regiões de controle do grupo radical. De acordo com Obama, o apoio norte-americano ao Iraque ocorrerá por meio de inteligência, envio de armamentos e treinamento do exército iraquiano. Mas ele garantiu que não enviará soldados americanos para o combate. O Datafolha também ouviu os eleitores sobre o governo de São Paulo. Geraldo Alckmin, do PSDB, seria reeleito no primeiro turno.
Geraldo Alckmin, do PSDB, tem 49% das intenções de voto. Paulo Scaff, do PMDB, tem 22%. E Alexandre Padilha, do PT, vem em seguida, com 9%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Gilberto Natalini, do PV, e Laércio Benco, do PHS, tem 1% cada. Os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos somam 8%, não sabem 9%. O Datafolha ouviu 2.046 eleitores entre segunda e terça-feira. Veja o dia de campanha dos candidatos ao governo mais bem colocados nas pesquisas. O candidato à reeleição pelo PSDB, Geraldo Alckmin, visitou as obras da estação Campo Belo, da linha 5 Lilás do metrô, na zona sul da capital. O governador prometeu entregar a estação no fim de 2016. A obra da linha 5 começou em 2012, após ter ficado 15 meses suspensa por uma decisão judicial. Paulo Scaff, do PMDB, esteve no interior do estado. Em Presidente Prudente, visitou uma unidade do SESI e fez corpo a corpo com eleitores pelas ruas da cidade. Em Marília, foi ao Centro de Reabilitação Lúcio Montoro e ao conjunto habitacional do CDHU. O candidato do PT, Alexandre Padilha, também viajou para o interior. Em Campinas, falou com a imprensa local. Em Araras, participou de carreata e visitou uma escola. O petista esteve ainda em Limeira e Piracicaba. O tempo seco deve melhorar na sexta-feira, mas não há previsão de chuva significativa. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. Os paulistas enfrentam mais um dia muito seco, com temperaturas altíssimas. A massa de ar seco continua predominando e mesmo com alguma nebulosidade, a tarde ainda será bem seca, com níveis de umidade entre 20% e 30%. Em todo o interior, as temperaturas ultrapassam os 30 graus e chega a fazer 37 lá na região de Votuporanga. Na costa do estado, só um banho de mar para refrescar o calorão de cerca de 35 graus amanhã. Na faixa leste, o que inclui a capital, a umidade só deve aumentar um pouco na sexta-feira, com a passagem de uma frente fria pelo litoral. Nesta quinta-feira, mínima de 18 e calorão à tarde de cerca de 34 graus. Na sexta, o calor diminui 27 graus com possibilidade de garoa à noite. No sábado, o céu ainda fica com alguma nebulosidade e a máxima prevista é de 28. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Bem, Rony Fon no todo seu. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Confira as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Gazeta, de segunda a sábado, 7 da noite. Assista agora. Todo seu. Jornal da Gazeta, edição das 10.